corre risco de você, nas tuas escavações, encontrar alguma coisa que você não saiba, que na verdade interesse a um paleontólogo, mas não interessa a você e você não consiga identificar? Existe esse risco? Claro, claro. Por isso que uma coisa que a gente faz na arqueologia hoje, a arqueologia é uma ciência multidisciplinar. Vou dar um exemplo. Lembra que eu falei que eu vim lendo uma dissertação de mestrado que eu vou participar da banca em breve? A parte do reator atômico, da análise do quartzo, eu não entendo bulufas disso. Não entendo bulufas disso. E quando a gente faz uma pesquisa com um químico, com um físico, eu não entendo nada do que ele faz para pegar a amostra. Eu só pego a amostra da peça e coloco lá para ele. Mas, em compensação, eu publiquei um artigo até com o pessoal lá do IPEM sobre um tijolo cuneiforme, que eu até mencionei da outra vez que eu vim aqui, do Nabucodonosor. Eles também não entendem nada de acadiano. Você entendeu? Então, por exemplo, eu sei dizer se uma cerâmica é romana ou se ela é grega. O cara que mexe com datação de cerâmica, ele não entende nada daquilo. Mas ele consegue levar aquela cerâmica para o laboratório e observar. Aí tem um outro que ele já trabalha com a estrutura da época. Então você tem o paleolinguista, por exemplo, o conhecimento que eu tenho de egípcio, de hieróglifos e acadiano, ele é primário. Eu não sou um especialista em acadiano. Eu leio um pouquinho ali de egípcio, alguma coisa. Eu não sou especialista. Acadiano? Acadiano era a língua da Babilônia antiga, da Acade, né? Então você tem as primeiras línguas escritas da humanidade. Começou com o sumeriano. É o escorpião rei, pô. Escorpião rei arcadiano. É o Scorpion, exatamente, o rei acadiano. É mesmo? Não, mas é fictício, né? Não, eu tenho ficção do Escorpião Rei. Escorpião Rei, mas é fictício, mas é rei da Acádia, exatamente. Então, aquela escrita cuneiforme e tudo. Então, quando eu encontro uma inscrição, por exemplo, assim, como já aconteceu, eles encontram as inscrições, o cara fala assim, olha, pelo conhecimento que eu tenho, assim, ó, isso aqui parece fenício. Entendeu? Mas é uma visão primária. Aí a gente leva para um camarada que manja. Eu falo, não, isso aqui não é fenício, isso aqui é ugarítico, tá em ugarítico. Tal. Então aí eu faço uma publicação de um trabalho junto com ele, onde eu descrevo uma parte que eu encontrei e ele descreve a outra. Você tá entendendo? Então tem várias áreas que trabalham. Aí vem um museólogo, que já vê como é que aquela peça vai ser montada, como é que ela vai ser exposta. Tem aquele que faz o formato do jarro. Olha, essa divindade aqui que eu tô... É uma áshera. O azeira, como fala em português. É a única coisa que isso aqui é uma azeira, mas eu levo para um especialista só em religião cananita e falo assim, é uma azeira, mas essa aqui é de origem persa. Puta merda, haja distinção. Nossa, mano. Então o negócio é muito sério. E quando você vai para a Bíblia, a mesma coisa. A Bíblia porque a arqueologia bíblica é uma das várias vertentes do estudo da teologia bíblica. Então, camaradas dele, especialistas só nas cartas do apóstolo Paulo. O outro no hebraico e tudo. Então sua especialização é arqueologia bíblica? Bíblica. A gente chama de bíblica. É um termo que muita gente não gosta, porque parece que carrega um viés. Fora do Brasil, ela é bem aceita. No Brasil, às vezes, o pessoal tem um pouco de preconceito. A arqueologia por falta bíblica, de conhecimento. Aí, às vezes, eu chamo arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Então tá bom, né? É o mesmo. Na mesma. Agora, por que eu falo arqueologia bíblica? Porque, por exemplo, eu quero conhecer o mundo de Jesus. O meu recorte, a vida de Jesus. Agora, eu, por força do modo como a vida foi me jogando, eu acabei ficando um pouco polivalente. Eu lido tanto com o Antigo Testamento como o Novo Testamento. E aí você explica, e eu procuro explicar de uma maneira assim, mais didática. Qual foi minha inspiração? Minha inspiração até partiu de alguns autores ateus. Por exemplo, o Stephen Hawking. O Stephen Hawking morreu ateu, e o cara falava de física. Física de Einstein. O cara ocupou a cadeira de Newton, lá na Inglaterra. Mas ele, mesmo falando de uma coisa que... Ele escreveu um universo numa casca de nós, e muito antes escreveu Uma Breve História do Tempo, que eu, adolescente, li. Aí comecei a notar que de um tempo pra cá tem aparecido nas várias áreas um ou outro que ele consegue pegar algo muito técnico e mastigar e colocar numa linguagem que o povo curte. Yuval Harari, que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus. 3 livros e lições para o século XXI. Tem mais livros dele, mas eu conheço esses 3 que eu li, né? Livros dessa grossura. O povo leu. O que ele pegou? Ele pegou a discussão da academia e jogou. Tem um certo preconceito.
Quando a gente começa a escrever para o público leigo, alguns pares falam assim, mas os seus artigos indexados caíram. E caíram mesmo. Meu Lattes hoje eu não estou publicando tanto artigo indexado como antes, porque não dá para você fazer tudo. Aí o pessoal da academia às vezes te dá uma queimada, você está entendendo? Por exemplo, eu tenho certeza que muitos pares hoje ridicularizam o Pondé e o Karnal. Porque o que eles fizeram, o Pondé e o Karnal? Eles pegaram a discussão filosófica... E popularizaram ela. Popularizaram. E eu achei que isso é o que nós devemos fazer. Mas os caras da academia acham que eles têm que ficar na torre de marfim. Exatamente, ali, só conversando com os Mas pares. isso não é qualquer tipo de academia. Não só na sua... Não. Isso aí qualquer tipo. Tanto é que eu falei da filosofia aqui. Eu também sou formado em filosofia. Aí o que acontece? Eu acho que não. Por que esse negócio? Esse negócio é só eu que tenho que deter o conhecimento. Isso era a época das universidades católicas do século XVI, lá em Bolonha, em Paris, que você tinha que ficar fechado ali. Não. Torre de Marfim. Vamos popularizar. E esses caras conseguiram. O dia que eu li o Universo, A Breve História do Tempo, e entendi, eu tinha uns 15 anos de idade, falei, por que eu não posso fazer a mesma coisa com a teologia? Com a arqueologia e com a filosofia, que são as áreas que eu domino. Então eu peguei e comecei a pegar isso e comecei a dialogar. Então, por exemplo, o meu programa que eu tenho na TV Novo Tempo, Evidências, eu coloco material de teologia pesada. Esse curso que eu falei, a Bíblia Comentada, não, quer dizer, não. Eu trabalho com grego, hebraico, a invenção do alfabeto. Tem um monte de coisa que eu trabalho ali. Mas olha como é que eu faço. Eu mastigo para as pessoas entenderem. Eu vou dar um exemplo rápido para você. No livro de Daniel, tem algumas profecias sobre o fim do mundo e tudo, mas toda hora eu bato nesse negócio aqui, coitado do microfone. E tem uma parte no Daniel em hebraico que tem um erro ali de gramática muito sério. No original? No original. E Daniel, em hebraico, você tem verbos no masculino e feminino, diferente de português. Você entendeu? O verbo pode estar no masculino ou no feminino. Tá. Você entendeu? No feminino e no masculino. Você conjuga o verbo no gênero. E em segundo lugar, você tem o feminino várias vezes seguido do masculino. Então tá assim no livro de Daniel. Dos 4 ventos, que é um feminino, dos 4 chifres, que é feminino, saiu um chifre, que é feminino. E de um deles. Mas se esses 3 são femininos, aqui tem que ser de uma delas. Agora, qual a relevância disso para entender Daniel? Aí eu explico pro pessoal, olha, gente, você tá lendo a Bíblia desse jeito, mas no hebraico está assim. Agora eu vou pegar esse conhecimento técnico e passo pro pessoal de uma maneira codificada. É como se eu dissesse assim, das 4 ventanias, das 4 pontas e de uma ponta, de todos eles, não, tinha que ser de todas elas. Entenderam o erro? Mas por que tá esse erro lá? É de propósito. Tem um artigo publicado num jornal de língua hebraica que fala que há mais de 400 ocorrências de erro na Bíblia hebraica proposital, que era uma forma irônica do profeta chamar a atenção para a mensagem dele. Agora eu vou explicar isso para você entender em casa. Aí eu vou colocar no quadro, esse programa não foi ao ar ainda, vou colocar no quadro assim, é como se eu escrevesse assim, eu vou sair no quadro lá assim, todos cometemos erros. Errar com H é humano com U. Se eu escrevo errar com H é humano com U, você vai dar atenção àquilo. Você tá chamando a atenção que errar é humano. Que errar é humano. Não é que eu não sei a gramática, não é que eu sou analfabeto. Eu errei de propósito. Aí eu mostro para as pessoas que a Bíblia é um livro que tem ironias na escrita para chamar a atenção. Só que sem eu explicar isso, a pessoa nunca vai saber. Agora, mesmo que a pessoa em casa não saiba grego nem hebraico, eu enriqueço o conhecimento dele da Bíblia. Falo, que legal, a Bíblia tem esse lance, eu não sabia. Poxa, é um livro interessante. Por que eu vou ficar com esse conhecimento do hebraico só para os alunos de teologia? Você está entendendo? Outro exemplo. Era só Daniel que fazia isso? Não, isso tem outras passagens também. Mas Daniel é o que mais faz. Tanto no texto aramaico de Daniel, como no texto em hebraico. E ficou muito tempo essa pergunta de tipo, caraca, Daniel é ruim na gramática, ou não? Muitos documentos se perderam do passado, né? Mas os judeus massoretas, que eram os que copiavam a Bíblia na Idade Média, já tinham percebido esses erros. Mas, interessante, eles não corrigiram. Isso é uma prova que a Bíblia foi mantida fielmente copiada. Eles não corrigiram. Eles deixaram. Outra coisa interessante, olha o humor na Bíblia.
Já eu falei, né? Se o homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da teologia dele. A Bíblia é um livro que está cheio de humor. Aí tu forçou a barra agora, hein? Forçou a Rodrigo? barra, porque na Bíblia tem porra... Assim, se Deus tu me fala manda assim, pai matar o filho. se tu me Aí fala é que tem foda. bad vibes na Bad Bíblia... vibes aí até tem. que vai. Você vai achar isso engraçado? Não falei que isso é engraçado. Eu falei que a Mas Bíblia tem coisa humor, tem Pô, é coisa humor pro engraçada. capeta. O capeta vai rir do negocinho Tem desse. coisa engraçada. Quer ver um exemplo engraçado? Vocês sabem que o humor muda de época para época, de cultura para cultura. Por O exemplo, humor era negro, então. Não, até que não Humor era, não. Eu não falei que a Bíblia é toda humor. Eu falei que a Bíblia tem lamento também. Tem lamento, a Bíblia tem pedido de súplica, tem canção de festividade, a Bíblia tem... Você falou de alimentação, você gosta de cozinha, a Bíblia tem alimentação, a Bíblia tem filosofia. Pega o livro do Eclesiastes para você ver, que livro filosófico, o Evangelho de João, o Logos. A Bíblia tem história, tem narrativa, tem prosa, tem provérbios. A Bíblia, por isso que o nome Bíblia significa em grego coleção de pequenos livros, biblioteca. Esse que é o sentido da palavra Bíblia em hebraico, coleção de pequenos livros. Aí agora vamos falar, e tem o humor também, tem o gênero do humor. Só que, pra gente entender o humor na Bíblia, eu tenho que entender o que era engraçado na época. Verdade. Porque isso muda de lugar para lugar. Diferenciado, De né? tempo em tempo também. Os trapalhões hoje. Se eu colocar os trapalhões Não do São Benevel, não vai achar graça nenhuma. Vão ser Não, cancelados. vão ser cancelados. Vai ser cancelado, porque até o humor já ficou proscrito. O Charles Chaplin, a não ser que seja um cara ficcionado, mas eu não vou rir mais assistindo o Charles Chaplin. Mas quando ele lançou no começo do século XX, as pessoas deviam sair das salas de cinema dando nó na barriga de tanto rir das cambalhotas do Charles Chaplin. Se você assistir um stand-up em inglês, por mais que você fale bem inglês, você vai rir um pouquinho ali. Os americanos estão tudo rachando o bico e você não tá. Algumas piadas não são da tua cultura. Exatamente. Na época bíblica, uma característica do humor era o exagero. Quando você citava uma coisa de grande exagero, desproporcional, levava o público a rir. Principalmente quando você começava assim, qual dentre vocês? É como se falasse assim, eu vou colocar uma proposta pra você, o que é o que é? E Jesus, em várias parábolas dele, falou assim, qual dentre vocês é o pai que se o filho pedir peixe, vai dar uma pedra? E na época isso era uma vai dar piada. pedra. Na época todo mundo quá. Quá. Só que esse papai, mas peraí, então Jesus Ó, agora... quem é o pai que faz isso? Exatamente, quem que o pai faz um negócio desse? Olha, se alguém fizer tropeção desse menino pequenininhos aqui, é melhor ele colocar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no mar. Uma trave no olho. Uma trave no olho. Por que você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave que tem no seu? Esse exagero, você é bem lembrado. Agora, isso fazia de Jesus um stand-up? Um comediante? Não necessariamente. Muitas vezes essas passagens são lidas hoje com um tom de dureza. E não eram. Jesus, às vezes, era irônico. Era um humor de ironia. Porque o humor bem colocado, ele te leva a refletir. É porque você falou sobre exageros até na hora de demonstrar algo, que o lance da camisa. O lance da camisa, exatamente. Quer ver um exemplo de exagero, de demonstrar algo? Jesus, quando o pessoal chegou com a mulher apanhada em adultério, falou com ele assim, na lei, Moisés mandou apedrejar. O que o senhor diz? Aí Jesus abaixou e começou a desenhar no chão. Escrever. Senhor, a gente tá falando com o senhor. Ele tá escrevendo. Olha a ironia dele. Quando ele terminou de escrever, alguns comentaristas pensam que ali estava escrito o pecado daqueles homens. E quando eles leram, ele falou, pois é. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele usou o exagero com a ironia. Então o humor nem sempre é aquela piada do papagaio. Tem um lugar da piada do papagaio que é gostoso rir. Você falou que você faz pessoa rir, e rir é gostoso, gente. Rir é bom. Eu conto, muitas vezes eu conto piada de tiozão, né? Mas a piada de tiozão é legal, o pessoal ri, é gostoso. Eu gosto de uma boa gargalhada, eu gosto de assistir uma boa comédia. Você entendeu? Eu gosto, rir é muito gostoso, gente. Eu tô em paz com a vida. Agora, embora o humor tenha esse lado saudável, o humor tem um lado muito importante no ensino, porque ele fixa... Ele abre o coração. Se eu te levo a rir comigo, eu já quebrei metade dos preconceitos. Já é um professor legal. Já é um professor legal. Eu dei aula para adolescente muito tempo. E terceiro, o humor também pode ser uma forma de chamar atenção para algo. O humor irônico. É verdade. E é interessante uma coisa. Quando a pessoa é tapada e ditatorial, ele não entende o humor. A piada contra ele não percebe. Aí quando tá todo mundo fazendo, é comigo? É comigo? Não.
Ah, que nem na época do... Tem uma piada famosa da ditadura brasileira que o cara falava, como é que se mede um burro? Mede-se da cabeça aos pés. Mede-se. É. Mede-se da cabeça aos pés. Lembra a música? Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então Jesus, repito, ele não era um comediante de ficar contando piada do papagaio, não é isso que eu estou dizendo, mas Jesus tinha um bom humor. E ele contava de um jeito, com uma sagacidade, com uma ironia que os inimigos não entendiam, não percebiam. Mas olha que interessante, numa época em que as crianças não tinham a liberdade que têm hoje, as crianças ficavam todas em volta de Jesus. A ponto que os discípulos tinham que ficar tirando as crianças. E eu falei, por que vocês estão impedindo as crianças de chegar até mim? Deixem a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Na cultura de hoje, eu até entenderia as crianças, mas Jesus não era o bozo. Era uma cultura que crianças não tinham muita vez. E se as crianças chegavam perto dele, é que Jesus era um cara muito gente boa. Ou seja, se ele viesse hoje, ele surpreenderia muitos religiosos radicais.